Vamos para o nosso momento da palavra de Deus. Quem está preparado para receber a palavra de Deus nessa noite? Amém? Glória a Deus. Eu prometo não me demorar muito nessa palavra, prometo ser breve, mas como não poderia ser diferente, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre um encontro ou encontros transformadores. Amém? Todos nós, querido, todos os seres humanos, se você pegar os homens de Deus, as mulheres de Deus, de toda a Bíblia, você vai perceber que todos eles tiveram um encontro com Deus. Alguns foram marcados por esse encontro. Alguns foram marcados fisicamente por esse encontro. Alguns foram marcados espiritualmente nesse encontro. Outros foram marcados nas suas emoções nesses encontros. Mas a grande verdade que toda a Bíblia nos mostra é que nenhum homem, nenhuma mulher saiu de um encontro com o Senhor da mesma forma que ele entrou. Amém? Da mesma forma que eu tenho certeza, querido, que todas essas mulheres, não só as que fizeram o encontro, mas as que trabalharam no encontro, estão saindo mulheres totalmente diferentes desse encontro. Amém? Eu quero conversar com você nessa noite sobre um homem e talvez um dos personagens, ou o personagem que eu mais gosto de toda a Bíblia, depois do Senhor Jesus. Eu quero conversar com você hoje sobre a vida do apóstolo Paulo. Claro que a vida do apóstolo Paulo é algo tão lindo, tão maravilhoso, que durante 30, 40 minutos aqui talvez seja muito pouco. Mas eu quero tirar e conversar com vocês sobre alguns princípios importantes que o apóstolo Paulo nos ensina sobre um encontro que ele teve com o próprio Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 9 e verso de número 1. Antes, queridos, para vocês que estão nos visitando, lá no hall de entrada, do ladinho, nós temos o nosso bebedouro. Aqui no fundo, nessa porta, nós temos os banheiros, o masculino, o feminino. A qualquer momento você pode fazer o uso deles. Fiquem à vontade, mas se possível, faça uso no final do culto. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e verso de número 1. A epígrafe do texto diz assim: a conversão de Paulo. A palavra de Deus aqui diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali alguns homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo, pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiam ver nada. E os homens o levaram até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias: vá, esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi,
entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e lhe disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte e veja e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com seus discípulos em Damasco. Até aqui, queridos. Todos nós conhecemos a vida e a história do apóstolo Paulo. A vida desse homem, querido, relata a vida de um homem que era perseguidor dos cristãos. Paulo não era um homem só ruim. Paulo não era só um homem pecador. Paulo não era, talvez, tantos outros homens que se opôs ao ministério de Jesus. E não foram poucos. Paulo não era como os fariseus, religiosos, guardadores da lei, mas muitas vezes o seu ministério se opunha ao ministério de Jesus. Paulo não era como desses homens. Paulo era um perseguidor da igreja e do próprio Senhor Jesus. Só que um dia, querido, a palavra de Deus fala que esse homem estava indo para Damasco. E existia uma função específica para ele fazer ali em Damasco. Ele estava indo para Damasco para pegar cartas, para que ele pudesse prender. E qual que era o papel desses homens? Muitas vezes eles não só prendiam, mas eles arrancavam os cristãos de dentro das suas casas e assassinavam homens e mulheres de Deus. Esse era o apóstolo Paulo. Até o dia que esse homem, querido, ele estava nessa mesma estrada de Damasco e a palavra de Deus diz que uma grande luz brilhou ao seu redor. Uma grande luz brilhou ao seu redor, querido, e aquele homem se pôs diante do próprio Senhor Jesus. Esse homem teve um encontro pessoal, querido. Jesus não se revelou a ele em qualquer lugar. Jesus não se revelou a ele através de um profeta. Jesus não se revelou a ele através dos seus discípulos. O Senhor Jesus se revelou a ele pessoalmente. Da mesma maneira, querido, que ele se revelou a mim e a você de uma forma pessoal. É interessante, querido, que Jesus ele chama Saulo pelo nome. E a primeira coisa que acontece quando eu e você, nós temos esse encontro pessoal com o Senhor, é que Ele nos chama pelo nome. Amém? Jesus nos conhece pelo nome. Cada uma dessas mulheres, querido, teve um encontro pessoal com Jesus nesse final de semana. Nós tivemos ali quase 50 mulheres, né? Eu vi na foto lá. 40 e poucas mulheres lá. Todas elas teve um encontro pessoal com Jesus. Algumas delas teve um privilégio de talvez ter o seu 10º, o seu 20º encontro com Jesus. Trabalhando, querido, servindo ali. Amando as outras mulheres, servindo outras mulheres ali. Jesus, ele faz questão, querido, de nos chamar pelo nome. Existem algumas características importantes quando nós temos um encontro face a face com o Senhor. Existem características na vida de Jacó quando ele teve o seu encontro pessoal e indescritível com o próprio Senhor. Jacó foi marcado fisicamente, querido, naquele encontro com o Senhor. Paulo foi marcado fisicamente naquele encontro face a face com o Senhor. Aquele homem que era o carrasco, que era o perseguidor, aquele homem começa a ter a sua vida transformada a partir de um dia, de um momento, que ele abre o seu coração. A partir daquele momento em que aquela luz brilha, a palavra de Deus fala que Saulo, ele cai ao chão.
E imediatamente, querido, aquele homem ficou cego por 3 dias. O encontro com o Senhor, ele tem algumas características interessantes. Assim como na vida de Paulo. É interessante porque Paulo, depois que ele levanta do chão, ele estava cego, ele não poderia ver. E muitas vezes na nossa vida é assim que nós nos encontramos, cegos espiritualmente falando. Nós não conseguimos enxergar, querido, da maneira com que o Senhor quer que nós enxergamos. É assim ou não é? Nós conseguimos enxergar, querido, muitas vezes com uma visão limitada. Nós conseguimos enxergar muitas vezes as coisas próximas de nós. Nós conseguimos enxergar muitas vezes aquilo que está ao nosso redor. Mas aquilo que o Senhor deseja que nós enxergamos, nós só vamos verdadeiramente enxergar quando nós nos encontrarmos face a face com Ele. Paulo, ele cai ao chão e quando ele se levanta, ele está cego. E é interessante, o que eu acho mais tremendo na história de Paulo, é que Jesus, ele conduz ele até a casa daquele homem. Mas ele fala com um homem específico. Ele fala com um servo de Deus para ir e procurar Paulo. É muito interessante, querido, porque a partir do momento que Paulo está cego, ele não pode mais caminhar sozinho. Ele não pode mais caminhar com as suas próprias pernas. Ele não pode mais ver o caminho por onde ele está caminhando. Agora Paulo precisa de alguém que vai pegar nas suas mãos e que vai conduzir ele para o melhor caminho. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós precisamos de alguém, querido, que pega nas nossas mãos. Nós precisamos de alguém que nos incomoda para ir para o encontro. Nós precisamos de alguém que muitas vezes coloca a gente dentro de um carro e fala, você vai para o encontro. Amém? Muitas vezes nós precisamos de alguém que vai lá e arruma as malas e fala, sua mala já está pronta e você vai para o encontro. Nós precisamos, querido, de alguém que vai pegar nas nossas mãos, que vai nos conduzir pelo caminho até o lugar que Deus preparou. É interessante também na história de Paulo que a palavra de Deus fala que Deus fala com um homem de Deus chamado Ananias. Deus fala para ele, vai lá em tal rua, chamada direita, que vai na casa de um homem e vai ter um homem lá, você vai orar por esse homem. Sabe o que é o mais interessante? Que ele fala, Senhor, eu tenho ouvido falar sobre Paulo. Eu sei o quanto esse homem é perigoso. Eu sei o quanto esse homem tem matado homens e mulheres e famílias inteiras. E sabe qual foi a resposta de Deus? Vai, porque ele, para mim, ele é um vaso precioso. Sabe, querido, muitas vezes nós não sabemos o quanto cada um de vocês, o quanto cada um de nós aqui somos preciosos para o Senhor. Muitas vezes nós não temos a percepção disso. Quando nós estamos longe do Senhor, nós não percebemos o quanto o Senhor nos ama. Quando nós estamos longe do Senhor, nós não percebemos qual o preço que foi pago pelas nossas vidas. Mas a partir do momento que nós tomamos uma decisão, e agora nós começamos a nos aproximar do Senhor, a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange, meu irmão. O amor de Deus nos constrange. E cada vez mais que nós nos aproximamos dele, mais nós reconhecemos os nossos erros, mais nós reconhecemos as nossas falhas, mais nós reconhecemos as nossas imperfeições e mais nós reconhecemos o quanto nós precisamos dele. Enquanto Paulo, querido, estava longe do Senhor, a única coisa que ele sabia era fazer aquilo. Paulo, quando estava longe do Senhor, ele achava que a única coisa que ele nasceu para fazer era isso. Era ir atrás de pessoas e matar pessoas. Mas a partir do momento que ele chega naquela estrada e que Jesus se revela a ele, querido, ele descobre
que existe coisa melhor. Ele descobre que existe propósito mais supremo. Ele descobre que existe vida de verdade a partir de um encontro verdadeiro com Cristo. Aquele homem vai até Paulo e aquele homem ora por Paulo. E a palavra de Deus diz que quando ele recebe aquela oração, escamas caem dos seus olhos. Por muitos anos, queridos, muitos de nós caminhamos com escama nos olhos. Por muitos anos, muitos de nós caminhamos míopes espiritualmente falando. E uma das coisas mais incríveis, mais fantásticas, que o encontro face a face com Deus faz, ele cai as escamas dos nossos olhos. Posso ouvir um amém? Amém. Escamas caem. E agora nós não podemos mais ver da maneira com que nós queremos. Agora nós não podemos mais sentir da maneira com que nós sentimos. Agora nós passamos a ver da maneira com que o Senhor vê. Agora nós começamos a sentir da maneira que o Senhor Jesus sente. E agora, a partir de um encontro verdadeiro com o Senhor, nós começamos a viver como o Senhor deseja que cada um de nós viva aqui nessa terra. Amém? Esse é o poder, querido, de um encontro face a face com o Senhor. O encontro, ele tem outra característica interessante, que a partir do momento que Paulo ele sai desse período de encontro com o Senhor, a partir do momento que o apóstolo Paulo saiu desse encontro de 3 dias com o Senhor, eu acho fantástico isso, querido, porque a palavra de Deus não fala que Paulo saiu para ser próspero. A palavra de Deus não fala que Paulo começou a viver e a pregar o evangelho de Jesus para conquistar riquezas aqui nessa terra. A palavra de Deus também não fala que Paulo começou a pregar o evangelho para ser conhecido. A palavra de Deus fala que que o Espírito Santo de Deus, ele começou a pregar ali mesmo em Damasco, a anunciar que Jesus Cristo era o Senhor. E quando Paulo programa a sua primeira viagem, a palavra de Deus vai dizer que o próprio Espírito fala para ele: Paulo, lá você vai encontrar açoites e prisões. Lá para onde você quer ir, você não vai encontrar facilidade. Você não vai encontrar um povo receptivo do meu evangelho. Você vai encontrar açoites, pedras, xingamentos e prisões. E se fosse eu e você, querido? Que depois de um encontro agora, o Senhor falasse para você amanhã, na segunda-feira, você vai encontrar isso no seu trabalho. Será que nós iríamos? Ou dizíamos, vou nada? Foi isso que Deus falou com Paulo. E sabe o que mais me chama a atenção, querido? Paulo não voltou para trás. Sabe o que mais me chama a atenção na vida desse homem de Deus? Paulo não retrocedeu. Se é prisão, se é dor, se é maus tratos, eu vou lá para glorificar o nome do Senhor. Paulo não voltou mais para trás. Paulo continuou avançando, Paulo continuou conquistando, querido. Paulo não teve um coração, querido, pensando, será que vai doer? Será que não vai doer? Paulo não racionalizou, querido, as coisas do Senhor. Pelo contrário, o encontro face a face com Deus foi algo tão maravilhoso na vida dele que não importava mais o resto da sua vida, que não importava mais o que ele ia viver, que não importava mais se ele ia ser preso, se ele ia apanhar. O que importava agora era o propósito de Deus.
O que importava agora era pregar o nome do Senhor. O que importava agora era testemunhar o nome de Jesus e aquilo que ele havia feito em sua vida. Quero dar um conselho para você, minhas irmãs, que passaram por esses 3 dias. Talvez, espero eu, que vocês não encontrem aquilo que Paulo encontrou. Oro para que vocês não encontrem. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa. Não vai ser fácil. Porque nunca foi fácil. Mas eu quero encorajar cada uma de vocês que esteve nesse encontro, ou que já teve um encontro com o Senhor. Continue, não pare. Continue caminhando, continue testemunhando, continue falando do amor, continue testemunhando daquilo que Jesus Cristo fez nas suas vidas. Amém? Continue testemunhando da cura que Ele fez na sua vida nesses dias. Continue testemunhando o quanto Ele libertou você nesses dias. Continue testemunhando da grandeza, do amor e da graça e do favor dEle. Continue e não pare. Paulo foi alguém, querido, que nós olhamos para ele. Paulo é alguém imparável. Paulo foi alguém que não parou por nada dessa vida. Nada fez com que aquele homem voltasse para trás. Existem muitas áreas na nossa vida, querido, que são trabalhadas nesses dias. Existem muitas áreas que são totalmente curadas no encontro face a face com o Senhor. Mas existem algumas áreas que começaram a ser tratadas agora. Existem coisas que Deus tratou comigo, querido, no encontro face a face, que nem eu me lembrava. Que eu nem sabia que eu tinha essas dores. Existem coisas que são um processo de cura. Existem coisas que são um processo de libertação e talvez começou agora, nesse final de semana. Respeite esse processo. Respeite aquilo que Deus falou com vocês nesses dias. Entenda, querido, e talvez se não há uma clareza total naquilo que Deus fez, porque muitas vezes nós não temos essa clareza total. E sabe de uma coisa, querido? Talvez nós nunca vamos ter essa clareza total do plano de Deus para a nossa vida. O que nós precisamos ter é uma fé inabalável, como a fé do apóstolo Paulo. Amém? Isso que nós precisamos ter. Existem coisas que vão, querido, ser um processo. Respeite esse processo. E sabe, todas aquelas mulheres que estavam ali como suporte, cuidando, ajudando vocês, essas mesmas mulheres estão e vão estar à disposição de vocês, para que vocês vençam cada um desses processos aqui. Posso ouvir um amém? Paulo não voltou para trás, querido. Pelo contrário, ele respondeu ao chamado. De perseguidor, agora Paulo já não era mais o chamado perseguidor de Cristo. Agora Paulo era o pregador do Evangelho. E sabe como Deus é maravilhoso, querido? Ele pega um homem que perseguia, que matava os cristãos e transforma a vida desse homem a partir de um encontro. E agora esse homem passa a ser um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus Cristo nessa terra. E não somente um dos maiores pregadores, um dos maiores escritores a respeito daquilo que Jesus Cristo é e a respeito daquilo que Jesus Cristo foi. Paulo era um homem estudado, querido. Paulo era um homem inteligente. Paulo era um homem trabalhador. Paulo tinha todas as características para talvez se engrandecer por conta disso. E sabe qual foi a única coisa que Paulo não fez? Foi se engrandecer, foi deixar o seu coração, a soberba entrar no seu coração. Pelo contrário, olha o que ele diz aqui, querido, em Gálatas 2:20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Paulo agora, querido, era alguém que entendia o verdadeiro sacrifício de Jesus naquela cruz.
o verdadeiro preço que Jesus pagou, querido. E sabe uma das principais características de quando nós temos um encontro com Jesus, nós passamos a perceber o valor que nós temos e o valor que foi pago por cada um de nós naquela cruz. O valor que foi pago, querido, e não foi pouco. De perseguidor, ele passou a ser o pregador do evangelho, querido. E uma das maiores características de Paulo foi uma mudança de vida total. Eu digo que foi uma resposta àquilo que Jesus fez na sua vida. Quando nós temos esse encontro, querido, face a face com o Senhor, o que o Senhor espera de nós? Você já se perguntou sobre isso? Por que o Senhor me escolheu? O Evangelho de João fala sobre isso. O Evangelho de João fala que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu. Cada um de nós aqui, a dedo. Eu quero esse. Ah, mas esse aí, eu quero esse. Eu quero essa. Não, mas essa aqui, não, eu quero essa. Existe uma resposta, querido. Todo o encontro com o Senhor, ele traz consigo uma responsabilidade. E sabe qual que é a responsabilidade, mulheres de Deus? É de dar uma resposta ao Senhor. E a partir de hoje, o que o Senhor Jesus espera de vocês é uma resposta. Assim como o apóstolo Paulo fez, querido. Ele foi não somente uma resposta para ele mesmo, mas ele foi uma resposta em todos os lugares por onde ele passou. Ele foi uma resposta para as igrejas que o apóstolo Paulo fundou. Ele foi uma resposta através das cartas que ele escreveu, e na sua grande maioria, essas cartas foram escritas quando ele estava preso. Paulo foi uma resposta para um mundo perdido. Paulo, ele é uma resposta para nós até no dia de hoje. E da mesma forma, querido, que Deus transformou a vida desse homem, ele transformou a sua vida também. Da mesma forma que ele teve um encontro pessoal com o Senhor, vocês, mulheres, tiveram um encontro pessoal com o Senhor nesse final de semana. Nós, homens, já tivemos ou vamos ter um encontro pessoal com o Senhor nesse final de semana. A única coisa, querido, que ele espera de nós é uma resposta para o mundo perdido lá fora. Pastor, mas eu não sei pregar, pastor. E quem disse que essa resposta é pregar? Pastor, mas eu tenho dificuldade de falar em público. Quem disse que isso era dificuldade? Era, agora não é mais. Pastor, mas eu tenho dificuldade, e eu também tenho. E aí, mas é nas dificuldades que nós somos a resposta, queridos. É nas dificuldades, muitas vezes, de testemunhar das grandezas do amor dele. É nas dificuldades de nós testemunharmos das nossas falhas, das nossas imperfeições. É na grandeza, querido, de Jesus que nós somos aperfeiçoados. Não é na nossa grandeza que ele é aperfeiçoado. Pelo contrário. A Bíblia fala que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Existem pessoas lá fora, meu irmão, minhas irmãs, principalmente. Jesus não levou vocês para esses 3 dias por um simples acaso. Vocês não foram convidadas por alguém especial, por um simples mero de ter mulheres lá. Não. O Senhor escolheu esses dias para ter um encontro com você. O Senhor escolheu esses dias para se revelar a vocês. E Ele fez isso muito bem. Amém? E Ele fez isso de uma forma extraordinária e maravilhosa. E a única coisa que Ele espera de mim e de você é que nós sejamos resposta na segunda-feira. Amém?
Ele trabalha o nosso coração na sexta, Ele cura a nossa vida no sábado, Ele nos enche do Espírito Santo de Deus no domingo. Para quê, pastor? Para que agora nós sejamos resposta dEle. Para que agora nós possamos testemunhar daquilo que Ele fez na minha vida, daquilo que Ele fez na sua vida, daquilo que Ele fez na vida de cada mulher nesse final de semana. Amém? Coloca a mão no seu peito assim e diga comigo: eu sou a resposta de Jesus aqui nessa terra. Coloque-se em pé em nome de Jesus.